Olá, 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 pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda parte da lei da distância na mesa real. Então a gente já analisou tudo que estava perto da nossa consulente, o que era importante para ela, aquilo que afeta ela, aquilo ao qual ela está enxergando, ela está consciente, porque o que está perto dela também é aquilo que ela tem consciência, aquilo que ela vê, aquilo que ela enxerga. Agora vamos dar uma olhadinha naquilo que ela está ignorando, aquilo que está longe dela e o que essas coisas querem dizer. Vamos começar então, tá? Falando das cartas que a gente marcou, tá? Então, a gente tem a criança que está longe da nossa consulente, tá? A nossa consulente, como a gente viu, ela dá importância, tem valor para ela a questão familiar, o vínculo familiar, né? Ali a gente tem a casa, a gente tem o anel, tá? Mas é um vínculo que está falido, está quebrado, está em sofrimento, com aquela lâmina em cima do lar dela, está em sofrimento, está em risco, né? O vínculo familiar da nossa consulente está sofrendo risco, tá? Está em grande perigo, certo? Está adoecido, né? Ainda está recebendo lá aquela influência, aquela energia da carta do caixão, tá? Então, mas e a criança? O que a nossa consulente pode não estar vendo, e eu resolvi começar ali com a carta da criança, que é uma carta que a gente marcou, tá? Primeiro, a nossa consulente pode estar ignorando, tá? A criança como um indivíduo, sozinho, né? Ela vê o lar, ela vê a família, mas talvez não esteja dando a devida atenção, a devida importância, não é o valor, a devida importância. Por que que não é o valor? Porque a criança está acima dos peixes. O que está perto da carta dos peixes é aquilo que o nosso consulente valoriza, tá? Então ela vê como pessoa de muito valor para ela a criança, numa primeira camada e depois o marido, tá? Eu mantive essa separação aqui das linhas para a gente poder enxergar também algumas camadas, né? Que a gente vai fazer. Então, ela está mais próxima da criança ou do marido? Da criança. Mas a criança já está no longe e o marido está muito longe. Então, ela tem uma valorização, ela vê mais que a criança do que em relação ao homem, né? Ela tá? Mas aqui talvez com os ratos esteja faltando atenção, esteja faltando afeto. Afeto, palavras de carinho, né? Um afago. Talvez ela não esteja sendo uma mãe muito carinhosa nesse momento, tá? Mas nossa consulente está em sofrimento também, né, gente? Ela passa aí pelos problemas dela, tá? E nós vamos ver um pouco mais da dor e do sofrimento dela quando a gente estiver avaliando a carta da cruz, tá? Mas por enquanto nós vamos avaliando as cartas que nós marcamos. Então tem essa criança aí, tá? O que acontece, tá? Essa criança tem valor para ela, mas ela não está dando o devido afeto, devido carinho, devida atenção, né, para essa criança, como ser individual, né, não como o membro da família. Não, ela vê, ela tá sofrendo, né, pela destruição do lar dela, do casamento, ali e tal, mas a questão do filho em si, pouco afeto, pouco carinho, pouca atenção. Por quê? Porque acima dele tá os ratos e acima dos ratos está o coração. Então talvez essa criança esteja precisando mais aí do afeto dela, de palavras mais carinhosas, de uma atenção maior dessa mãe. Então essa é uma mensagem importante, usando a técnica da distância aqui que a gente tem, tá? Para nossa consulente. E como é que tu sabe, Daisy, que é falta de afeto e tal? Porque a criança, ela tá perto da carta do coração. Então, vamos botar assim, está perto do coração dela, tá? Ela ama essa criança, certo? Ali a gente tem a carta do coração, que vai falar da parte emocional, sentimental aqui do nosso consulente, tá? Então ali, só que nesse momento, ela tá ofertando pouco, por causa daquela cartinha ali dos ratos. Não tá completo, tá faltando, tá ruído, tá, né? E essa cartinha dos ratos tá caindo ali, tá afetando diretamente essa criança, tá muito perto, tá tocando, tá encostando nessa criança, tá contaminando essa criança, tá? Outra coisa que a gente vai ter aqui muito importante em relação a essa criança é que essa criança tá tocando no rato que pode falar em doença, tá? Pode estar doente essa criança, ou ser uma criança adoecida. Essa criança tá perto da torre e essa criança tá perto das nuvens. Aí eu vou chamar a atenção para vocês lá para aquela nossa raposinha, tá? Eu uso a técnica do focinho da raposa e para mim, gente, ela é infalível, infalível. Só que nem todo mundo segue essa técnica, tá?
que diz que o focinho da raposa vai apontar para aquele local que está merecendo atenção, para aquele local que está merecendo um olhar especial do nosso consulente. Ele vai nos dar um alerta, vai nos chamar atenção. E ele está chamando ali atenção para aquelas nuvens, né? Naquela linha ali, junto das nuvens, eu tenho a torre e eu tenho os ratos, que vão falar em adoecimento, tá? A torre, quando ela está próxima dos ratos, das nuvens, ela fala em doença. Quando ela está perto dos ratos, também fala em doença, tá? Então, aqui a gente pode ter que essa criança está adoecida, está merecendo atenção, ok? E a nossa consulente não está vendo o adoecimento dessa criança. Por que, Daisy, que tu diz isso? Porque os ratos não estão próximos da nossa consulente, então ela não vê essa doença. Ela não está enxergando, mas essa criança está adoecida sim, tá? Isso aí está afetando diretamente essa criança numa primeira camada para depois afetar o homem. Por isso, eu sei que não é o homem que está doente, mas isso ocupa os pensamentos desse homem, porque está no plano mental dele, tá? Mas está sendo ignorado pela nossa consulente. Então, essa é uma informação muito importante, muito valiosa. Ainda falando, tá, da criança e ainda falando da raposa lá em cima. O que está acima da nossa raposa ali? O que está tocando a nossa raposa? O que está influenciando a nossa raposa? A árvore. A árvore é a carta tema da área da saúde, tá? Depois a gente vai ver ali a carta da árvore para ver como anda a saúde da nossa consulente, tá? Mas ali a raposa está falando de saúde, tá? E está nos apontando, e justamente, né, literalmente, a Felipe Lenormand nos trouxe que a torre circundada de nuvens pode estar falando de adoecimento e até a morte. Gente, isso aqui pode ser um adoecimento emocional? Pode, gente. Isso aqui pode ser um adoecimento emocional, ali por conta daquela carta do coração, né? Talvez essa criança esteja em grande sofrimento, até adoecida por conta desse problema todo do lar, da nossa consulente ali, tá? Mas requer investigação. Tá? A nossa raposinha está chamando atenção e isso requer investigação. Agora, antes de falar aqui da carta do homem, tá? Nós vamos falar um pouquinho da carta dos peixes e da âncora, tá? A âncora está longe, os peixes estão longe, então a âncora longe vai dizer que a nossa consulente passa por um momento de insegurança, de instabilidade, tá? No profissional dela também, né? Isso aqui tá perto da cruz, tá? O que está perto da cruz vai falar no que está trazendo sofrimento para nossa consulente. A cruz está longe da nossa consulente, que é uma carta que a gente vai olhar, gente, sempre, tá? Mesmo não tendo marcado, a gente vai olhar. Porque a cruz perto vai dizer que os problemas, o martírio, a dor, o sofrimento, as angústias do nosso consulente que ele vem passando são de curta duração. Quando a âncora está longe, quando a cruz está longe, isso ainda perdura por algum tempo. Então, o que tá longe, né? E o que está ao entorno da nossa cruz vai dizer os campos aonde ela tem essa dor, esse sofrimento. Então, ela sofre por conta da criança? Sofre por conta da criança, tá? Gente, não é falta de amor, tá? Não é falta de amor, tá? Isso causa um sofrimento na nossa consulente. Talvez ela não esteja dando a devida atenção porque está trabalhando demais, porque não tem tido tempo, porque está priorizando o ganho do dinheiro, está priorizando manter a casa, né? Outras coisas estão ocupando a mente da nossa consulente. A gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para ajudar ela a enxergar isso e a colocar as coisas no lugar, mas também não estamos aqui para dizer, tu tem que fazer isso. Não, é isso, a gente não faz isso, tá? A gente faz a leitura e passa a bola para o consulente, tá? A gente está aqui só para isso. Então, o que causa sofrimento na nossa consulente? Questão profissional, questão financeira, ela passa por dificuldades porque os peixes estão longe dela e também estão perto dos ratos e estão perto das nuvens, então a situação financeira bem difícil, bem delicada, bastante até desesperadora, porque ainda está perto da cruz. A situação financeira está trazendo grande sofrimento para nossa consulente, não é pouco, tá? Aqui, na questão profissional dela, talvez essa nossa consulente, aqui a gente tem a âncora, né? A nossa consulente com essa aliança aqui pode falar que o relacionamento que está trazendo estabilidade para nossa consulente, inclusive financeira, tá? A lua está numa outra camada, tá? Agora a gente começa a falar um pouquinho, né? A lua está numa outra camada, está muito longe, tá? Então,
quando a gente procura a carta da lua perto ou longe, a gente está procurando para saber se o nosso consulente se sente valorizado, se sente até merecedor, tá? Ou se ele tem reconhecimento. A nossa consulente não se sente reconhecida pelos seus esforços, pelo seu talento, pelas coisas que ela faz, pelo aquilo que ela se dedica, pela pessoa que ela é. Ela não está se sentindo reconhecida. E por quem? Quem que está fazendo isso? A criança, o homem, ela não se sente reconhecida financeiramente, profissionalmente, tá? Não se sente reconhecida pelos amigos, certo? Tudo aquilo que está em torno da carta da lua, tá? Ali na questão profissional, tudo aquilo que está em torno da carta da âncora, dos peixes, aquilo que está em torno da carta dos peixes, tá? A criança e o homem são de alto valor para a nossa consulente, porque estão perto da carta dos peixes. Aquilo que está perto da carta dos peixes é algo que tem muito valor para a nossa consulente. Então, estabilidade na aliança é algo que a nossa consulente dá muito valor. O lar é algo que ela dá muito valor, tá? Este homem é algo que ela dá muito valor. O reconhecimento, como as pessoas enxergam ela ali com aquela carta da lua, é algo que ela dá muito valor, tá? Amizades são algo de muito valor para ela, tá? O empoderamento, ela se sentir forte, se sentir poderosa, é algo de muito valor para ela, tá? Ali eu tenho a cruz e eu tenho os peixes. Isso tudo causa um grande sofrimento para ela, muito forte, muito intenso. A nossa cruz ela vai estar intensificada com os peixes, porque os peixes têm o elemento água, né? Então fala muito em emoções. Então, bom, podemos falar em lágrimas, inclusive, tá? Com essa cruz, é motivo de choro para nossa consulente. Tá muito perto aqui esses peixes com essa cruz, tá? E os lírios lá em cima também, tá? Isso para muitos cartomantes e pela minha experiência e algumas literaturas nos trazem, que são indicadores de que a nossa consulente, ela chora muito, tá? Então, gravem isso, tá? Aqui eu tenho presença de lágrimas da minha consulente. Isso é algo que faz um grande sofrimento para ela, tá bom? Que mais? Ali a cruz também está intensificando a discórdia, né, os atritos, os problemas. Ali a cruz está nos falando também daquele urso, tá? O urso pode ser que a nossa consulente tenha um cargo de liderança, tá? Pode ser que ela seja chefe de departamento ou tenha uma equipe. Muito provável que trabalhe com metas por conta desse chicote, tá? Que tem que correr atrás, que tem que batalhar, que tem que suar, que tem que, né? Ou então ela tem um chefe que cobra muito, 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 tá, gente? Mas esse urso aí é uma figura de autoridade e isso traz sofrimento para ela. A gente já viu que também esse urso pode ser um membro da família dela, tá? Pode ser algum familiar onde ela é muito dependente, então talvez ela trabalhe para um pai, talvez ela trabalhe para um tio, talvez ela trabalhe para um avô ou para uma avó, porque não uma mulher, né? Tá? Mas aqui a gente tem isso. Ou esse chefe cobra muito dela, isso traz muita dor, muito sofrimento para ela, ou então ela tem também muita responsabilidade, porque outra coisa que a cruz vai nos trazer, gente, é a responsabilidade. Quer dizer que o nosso consulente tem um excesso de responsabilidades com as coisas que estão ao entorno da cruz, né? Então, na empresa, em relação ao dinheiro, não pega o marido. Não pega o marido, prestem atenção. Pega essa criança, né? Pega o anel, pega a casa, pega o chicote, pega o jardim, pega os livros, né? Então talvez a nossa consulente tenha que estudar muito, talvez ela seja uma pessoa que estude, tá? Ou que esteja sempre que está coletando dados, tá? Ali ela tem que se vestir bem, ela é cobrada por isso, tá? Ou ela cobra que as pessoas se vistam bem, né, no ambiente de trabalho, vamos dizer que seja uma empresa, né, que exija isso, né, uma boa arrumação, enfim. Tá, gente? Deu para entender essa parte aqui? Ela é responsável pelo lar, ela se sente responsabilizada, tá? Vamos agora então, vimos ali, na carta da âncora, vamos ver se falta alguma coisa, né? Eu acho que não. Com os ratos, isso traz desgaste no setor profissional da nossa consulente, né? Aqui, o homem, então. Vamos ao homem, né? O dinheiro a gente já viu que ela passa por um problema financeiro, né? Que às vezes o dinheiro é escasso, ela pode ter dívidas com aqueles ratos lá perto dos peixes, fala em dívidas, tá? Roendo ali, então pode ser prestação da casa, pode ser prestação do apartamento, pode ser contas da casa, enfim. Tem ali o rato, tá? Esse homem ali,
ele tá perto da lua, ele se sente valorizado, ele se sente reconhecido, né? Esse homem tá perto da criança, ele enxerga a criança antes de enxergar essa mulher, ele tem uma proximidade muito grande com essa criança, tá? Essa criança ocupa aí um papel de projeção de futuro aí pro nosso consulente, ele pensa no futuro dessa criança, porque ela tá ali, ó, naquela linhazinha de projeção do futuro, então ele pensa no futuro dessa criança, ele pensa numa renovação com o seu lar, tá? Que os ratos ali estão roendo, né? Que tá sucumbindo aí. Ele pensa nessa criança, talvez nesse adoecimento, e ele enxerga porque tá na região de perto dele, quer ver? Tá perto do nosso consulente, então ele enxerga, do consulente não, do marido da consulente, né? Então, como vocês veem ali, ele enxerga, ele verifica, ele vê o sofrimento, talvez o adoecimento dessa criança, é algo que ocupa a mente dele, é algo que preocupa ele, tá? Olha ali o tamanho do espaço que ocupa essa questão de saúde aí da criança ali, aquelas nuvens, a torre, os ratos, né? E ali a casa, tá? Então, ele vê a destruição do celular, ele vê o celular se deteriorando ali, tá? E também ele vê o adoecimento dessa criança por conta disso, tá? O que mais que a gente tem em relação a este homem? Este homem pode não ter, ele tem amigos com quem contar, tá? Ele tem problemas com amigos que são duas caras, porque a gente tem ali a serpente, acima da serpente a gente tem os caminhos, né? E quando os caminhos estão assim, eles estão duplicando, então a gente pode ter duas caras, amigos que já traíram mais de uma vez, né? Mas ele pensa, ele tem amigos, ele pensa que tem amigos próximos, né? Ou que tinha amigos próximos. Aqui também assinala com essas nuvens, essa serpente ali e esse cão, também pode nos assinalar que ele sofreu uma decepção com as amizades num passado recente. Isso é algo que ele carrega na memória dele no momento, né? Isso é algo muito presente na memória do nosso consulente, tá? Mas com o cão perto, sempre vai falar que o nosso consulente tem pessoas com quem pode contar. A questão aqui é que ele é rodeado também, né, com pessoas de falso caráter, com algum falso amigo, com alguém que decepcionou ele. Assim como, gente, muitas vezes isso também se refere àqueles amigos que ajudam com segundas intenções, tá? Olha, eu te dou isso, mas eu quero aquilo. Ó, eu vou ajudar ele aqui porque eu tô precisando daquilo ali na frente, sabe? Não é nem questão de gratidão, não é nem assim, bah, ele me ajudou antes, eu vou ajudar ele agora. Não, é já pensando, tramando, né, uma segunda intenção. Então, aqueles amigos que podem valorizar ele com segundas intenções, tá? O que mais que a gente tem aqui? Daisy, eu poderia falar em traição na aliança aqui, porque eu tenho no relacionamento dele, né? Porque eu tenho aqui a carta do anel, próxima do meu consulente, do marido da minha consulente, e eu tenho a serpente, próximo do marido da minha consulente. Se eu aplicar a técnica do perto e longe para a serpente, vocês vão ver que o anel não está perto da serpente. E vice-versa, tá? E eles também, a única coisa que eles podem estar ali dividindo e falando no mesmo assunto é em relação a reconhecimento, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma técnica que vocês vão usar quando vocês têm algumas dúvidas, como esta, tá? Que é em relação à técnica da distância, né? Se tá afetando, se não tá, o que pode ter em comum, tá? A gente vai chamar de interseção, tá? Eu vou pegar o grupo das cartas perto do meu consulente e vou pegar o grupo das cartas perto do marido da minha consulente e da minha consulente. Então, em azul tá o que está perto do marido da minha consulente. E o que está em vermelho ali separa, delimita o que está perto da minha consulente. O que eles dividem em comum é esse laço familiar, como prioridade. O que eles dois enxergam como prioridade, o que é prioridade para eles em comum, aquilo que conecta, aquilo que ainda há em comum entre os dois, tá? É esse laço familiar. Como é ruim, né? Aquela criança ali, a importância daquela criança ali, bem diminuída para nossa consulente, né? Então, olha como é importante esse tipo de coisa, essas técnicas que a gente vai aplicando, né? Para ajudar o nosso consulente a enxergar coisas que ele não está vendo, que ele não está enxergando, ajudar ele na vida dele, né? Então agora eu separei ali, tá? O que a serpente está afetando, né? E o que o anel está afetando como região perto, que eles teriam em comum, tá? Então a única coisa ali que divide, né, seria
plano mental, o presente, o momento presente aí do nosso consulente, né? Do consulente não, eu insisto em chamar ele de consulente, do marido da nossa consulente, tá? Que vai falar ali daquela raposa que tá chamando atenção para aquela nuvenzinha ali do lado, né? Então pode falar em desconfiança, em estratégia, ali aquela torre que pode falar num isolamento, um momento para pensar, num momento de vamos botar que ele esteja tirando um tempo e analisando com aquela raposa lá em cima um tempo, é uma análise, né? Tudo, mas desde por que em comum então o anel e a serpente? Isso tem uma grande relação com a maneira como ele se sente, aquilo que levou ele a isso, a esse momento de solidão, esse momento de introspecção, esse momento de tirar um tempo para refletir, de se autovalorizar. A lua também vai falar em pensamento inconsciente, na mente. Então ele está tentando organizar a mente dele, está tentando se situar, está tentando se estruturar no momento presente. Como vocês viram, está no momento presente ali do nosso consulente, né? Então, isso aí é a única coisa. Não está me falando em fidelidade na aliança, exatamente. Não, não está me afirmando isso, né? Não está me confirmando isso, exatamente, tá? A gente pode ler em entrelinhas, mas não diria, não afirmaria isso para o meu consulente, tá, gente? A gente tem que ter muita cautela, né? Então agora vamos falar um pouquinho da carta da árvore ali, né? Do tema saúde, né? Como vai a saúde da nossa consulente, tá? Então ali a gente tem o sol, que traz bastante vitalidade para o nosso consulente, tá? Nós temos os pássaros que vão falar de ansiedade, tá? Nós temos a carta do envelope, junto com a carta da árvore, então vai nos dizer que a nossa consulente faz alguns exames, faz algumas investigações, né? Ela passa por aborrecimentos, tá? Porque nós temos as nuvens perto, tá? Ela passa por alguns momentos de incomodação, por alguns momentos de aborrecimento. As nuvens afetam ali a questão de saúde da nossa consulente, tá? Talvez aqui não tão diretamente, né? Mas está na região perto da nossa consulente. O fato da árvore já ter saído longe da nossa consulente é bom, porque a árvore, quando está perto, ela vai falar em doença, tá? O Felipe Lenormand, ele nos dizem que quanto a árvore estiver distante do consulente, significa boa saúde. Ou melhor, quando ela está perto, ela traz adoecimento, ela vai falar em adoecimento do nosso consulente, tá? Então aqui, apesar dela sofrer de ansiedade, não está marcando doença para ela. Tá, Daisy, mas está marcando lá embaixo, tá? Como eu mencionei para vocês ali, ó, a gente tem a raposa. A raposa, no plano mental dela, está a árvore, então está falando de saúde, né? E está chamando a atenção ali para a carta das nuvens, tá? Então a gente vai fazer, num primeiro momento, a leitura da árvore com as nuvens, né? Que algo ali em relação à saúde não está claro, não está nítido para nossa consulente, tá? Algo não vai bem, tá? Mas nós vamos ver ali também tem torre, os ratos e a casa, né? O que tá querendo dizer ali? Como vocês já viram, a torre, quando tem as nuvens por perto, vai falar sobre adoecimento, sobre doença, né? E com as nuvens perto da carta ali da árvore, né? E outra carta que tem perto da carta da árvore, que vai nos falar também em adoecimento, são os ratos, tá? Ratos perto da árvore, as nuvens perto da torre. Então, com certeza ali a gente está falando de um problema de saúde, de adoecimento, tá? E o que acontece? Como a gente já viu, aquilo ali está mais pertinho ali, quem é que está mais perto desse adoecimento ali? A criança, né? Então a gente pode estar falando da criança, tá? Mas a questão da saúde ali também afeta o homem, tá? E esse adoecimento aí, tá? Pode estar conectado a esta criança, onde o homem está mais presente, né? Ou já enxerga, né, já está vendo que algo não vai bem com essa criança, já tem essa desconfiança, tá? E a nossa consulente está ignorando este fato. De propósito, não acredito que seja de propósito, né? Pelas atribuições da mente dela, né? Não, mas ali, com certeza, está falando de adoecimento, tá? A raposa está chamando a atenção ali. Talvez a nossa consulente esteja envolvida preocupada ali com aquela carta dos pássaros, com exames sendo feitos relacionados a alguma doença, algum problema de saúde, algo oculto, uma investigação por ali, que temos a carta do caixão, né? Que é algo que ainda está fechado, né? Ainda não finalizou, mas se encaminha para uma finalização, né? Então está colhendo informações ali, né, da questão da saúde,
tá? E pode ser referente a essa criança. Então, ainda ela não enxerga o adoecimento, o homem já está enxergando este adoecimento, ela ainda não enxerga, tá? Mas muito provavelmente esteja conectada a essa criança aí, porque a carta que o rato tá roendo, tá? É essa criança, tá bom? Agora ali eu fiz uma interseção sobre o campo da criança e o campo da mulher, né? Como a gente já havia falado, é sentido por ambas, né? Essa questão. Agora, o que a gente vai ter ali, tá? Com essa questão do adoecimento ali, que a gente estava falando, os ratos estão roendo aquela casa, e lá em cima, naquela linha da casa, tá? O que nós temos perto do lar? Nós temos o caixão, nós temos a foice, tá? E temos a casa da árvore ali, né? Afetando. O que acontece, tá, gente? Com a carta da foice, falando em saúde, né, e cortando ali a casa, a gente já viu que a casa, ela pode referir ao corpo físico, tá? Então, talvez seja necessário uma cirurgia, né, essa finalização vindo através de uma da foice, né, cortando, né, para quê? Para extirpar, para banir, para remover, para eliminar. Então, vamos botar que todo esse problema, esse adoecimento aí possa envolver uma cirurgia ou um tratamento muito específico para banir, para melhorar, para acabar com isso, né, com o problema de saúde em si, tá? E neste momento aqui a gente tem a interseção aqui da nossa consulente com a criança, tá? Então o que acontece? Vai ser um momento que a nossa consulente vai estar presente sim com essa criança, né? E a gente tem ali uma interseção bastante forte, tá? Porque a gente tem ali que ela tem agilidade, que ela vai agilizar as coisas, que ela vai correr atrás. A gente tem ali o cavaleiro que vem trazer essa informação para nossa consulente desse corte, tá? Provavelmente relacionada a essa questão da saúde da criança, tá? A gente tem ali os lírios, a gente tem o urso, né? Então, essa criança nesse momento aí, com certeza vai estar bastante dependente da mãe, né? E ali o urso também fala em mãe, tá, gente? A mãe ursa, a mãe protetora, a mãe que protege. Nesse momento a mãe vai estar presente, tá? Ali a gente tem esse comprometimento dessa mãe, tá? Então, com certeza ali essa mãe vai ser bem presente nesse momento aí da vida dessa criança, tá bom? Agora aqui vamos ver a parte sentimental, afetiva, as emoções da nossa consulente ali com a carta do coração, né? Como vai a vida afetiva, tá? As emoções a gente pode ver na carta da lua também. O que acontece, tá? Ali a gente sente ali uma agilidade, uma pressa, tá? Na questão sentimental dela ali, essa questão de saúde aí afetando o emocional dela, com certeza, né? Vai afetar bastante, tá? A gente tem uma ansiedade ali com a carta dos pássaros próximos do coração. Ao mesmo tempo, nós temos um enrijecimento, uma dureza, problemas, dificuldades, aflição, né? Ali com a carta das montanhas, a gente tem essa percepção dela, a carta das nuvens ali, né? Então, a gente vê ali, mas no entanto, com o urso, empoderamento, né? Esse instinto de preservar a família, de cuidar da família, cuidar das pessoas que ama, com os lírios ali, o urso, a casa, o anel, né? Tem um laço, tem um compromisso com essa criança, tá? Então, ela se conecta sim com essa criança, tá? Que nem eu falei, ela pode não estar dando a devida atenção ao emocional, pode ser que essa criança esteja carente emocionalmente, né? A gente tem que ela tem esperanças porque tem a criança perto, tá? Ela se sente amada? Sim, ela se sente amada, tá? Porque nós temos ali perto do coração a lua, tá? Muito embora às vezes talvez ela não sinta reconhecimento pelos bons sentimentos, pelas atitudes, pela pessoa que ela é, tá? E existe ainda ela gosta, ela ainda tem sentimentos nessa aliança, tá? Nesse anel, nesse relacionamento. Existe, mas a gente consegue ver mais ali quando a gente vai analisar a parte afetiva, né? Porque não tá, essa parte sentimental, emocional não tá muito perto dela. Então talvez ela tenha dificuldade aqui de demonstrar as suas emoções, tá? O que eu quero que vocês entendam? A gente faz essas análises, vai trazendo para dentro do contexto, tá? Por exemplo, se eu tivesse os peixes aqui dentro, tá? Dessa parte aqui do coração, que eu tô falando de sentimento, do emocional, eu não iria ler dinheiro, tá? Eu iria ler um bom fluxo, uma boa fluidez, né? As coisas acontecendo com abundância, abundância de sentimentos, tá? Então eu trago as cartas para dentro do nexo daquilo que eu estou lendo. Com os lírios, a questão familiar é importante, né, para ela. Ela tem um zelo, ela gosta, ela tem um comprometimento, ela se sente responsável dentro da família, ali com o urso também, né? Então, a gente vai ter essas coisas, tá? Ao mesmo tempo, existe algum sentimento de fracasso? Existe, porque a gente tem o caixão lá em cima. Existe aí algumas decepções, alguma tristeza, alguma mágoa, alguma insegurança, a palavra certa, com a carta das nuvens, tá?
Então, é mais isso aí que nós estamos avaliando e que quando vocês vão buscar os setores, vocês vão trazer para dentro do contexto do setor que vocês estão lendo. Então, os peixes podem numa mesa falar do amor, podem falar do dinheiro, podem falar da vida espiritual, podem falar da saúde, pode falar de qualquer outro tema, tá? Todas as cartas, elas conversam entre si em diversos setores. E quando nós estamos lendo, nós vamos ler aquela carta voltada, aquele significado voltado para este tema. Certo, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho das outras cartas perto e longe. Vamos começar lá em cima pelo Sol. O Sol, ele está afastado da nossa consulente, que vai falar que ela está desanimada, está desconfortável, que ela não tem clareza para algumas coisas. Pode falar sobre uma frieza emocional, que era aquilo que nós estávamos conversando antes. Vai falar de expectativas frustradas, né? Que está com uma tristeza muito grande, falta de vitalidade, principalmente, né? E algumas vezes falta de coragem para enfrentar a vida, os problemas, tá? Ela sente que algumas oportunidades dela estejam escurecidas, tem dificuldade de enxergar o caminho, tá? Então, a ausência do sol, ela vai representar uma situação sem força, sem calor emocional, sem energia, como se a energia dela estivesse drenada, como se a alma dela estivesse sentindo uma sombra, tá? E as áreas da vida da consulente que são impactadas por essa falta de energia, esse desânimo, vão ser identificadas pelas cartas que estão ao redor dela, tá? Então ali a gente tem a questão da árvore, né? Então ela pode estar se sentindo enfraquecida, ela pode estar se sentindo sem energia, tá? Ali na questão da chave ali. Como eu falei, cartas de realização, elas vão reduzir o efeito negativo. Então, a gente tem a chave e tem o trevo perto da carta do sol, tá? Então, vamos botar que ela está com dificuldade de enxergar claramente a saída, a resposta, a ter acesso, né? Talvez ela não esteja usando da astúcia dela ali com aquela carta da raposa, mas são problemas que têm curta duração. Por quê? Porque eu tenho o trevo, né? E o trevo, além do sol, o trevo, a chave, que são cartas de realização, são cartas de sucesso, são cartas que reduzem o efeito negativo das cartas as cartas negativas próximas, né? Então o trevo, ele reduz o efeito negativo da serpente, ele reduz o efeito negativo daquelas nuvens, ele reduz o efeito negativo da própria raposa, né? Que é esse estado de alerta, esse estado de observação, aí de desconfiança, tá? As coisas que ela está tendo dificuldade de ver, de enxergar, então ainda serão de curta duração. Essas pessoas manipuladoras, essas situações falsas, essas mentiras que pode estar presente aí no campo da nossa consulente são de curta duração, ela consegue resolver. Esse problema de saúde em relação ao filho consegue resolver. Primeiro eu tenho o trevo ali, reduzindo o efeito negativo da torre com as nuvens, e depois eu tenho a chave, reduzindo o efeito negativo da torre com o rato, dizendo que vai ser encontrada uma solução. Né, que há a resposta, que será encontrada uma solução, que ela terá acesso a uma solução referente a esse problema, tá? Então, essas coisas eu tenho que observar. Se essas cartas negativas estão longe da nossa consulente, quanto mais longe, melhor, tá? Então, estão longe do campo da minha consulente. Se adoecimento ela não está enxergando, ela não está tendo acesso, tá? Mas aparece ali marcado na área da saúde, a raposa chama a atenção para esse alerta e a carta da chave diz que esse problema vai ser resolvido, tá bom? O que eu tenho ali de negativo que eu não tenho cartas de realização reduzindo o efeito negativo? O caixão, as montanhas, né? Então eu não tenho carta positiva reduzindo o efeito negativo, o chicote. Então essas vão ser áreas mais delicadas, né? E esse caixão, ele tá pegando o quê? Tá pegando emocional, ele tá pegando ali a foice, né? Essa desestrutura, essa falência do lar dela, tá? Os problemas a longo prazo, né, os obstáculos, as dificuldades que ela possa estar encontrando aí para avançar. Então o avanço dela é lento, ele é demorado, mas lá na frente eu tenho as estrelas dizendo, reduzindo o efeito negativo das montanhas, então ela vai transpor esses obstáculos, reduz esse distanciamento ali da carta do navio, apesar de que a carta do navio também tem um efeito positivo. Ela está com carta negativa ali do lado dela, né, falando que existem problemas, existem dificuldades, mas também tem a carta das estrelas garantindo sucesso nesse setor. No entanto, as estrelas, como carta de realização, ainda assim não estão alcançando lá embaixo a carta do chicote, na casa 31, tá? Ali, então, conflitos, discussões, briga, né? Essa coisa de correr atrás de meta, essa hierarquia aí. A hierarquia ainda é reduzida pela carta dos peixes, tá? Que as coisas tendem a ficar mais leves, mais fluidas, né? Agora,
Questão do chicote não, a questão do chicote ela ficou ali, tá? Então, aquela ali, ela, ao contrário, foi potencializada pela questão da cruz. Então, muitos conflitos, causando muita dor e sofrimento ainda para nossa consulente ali, né? Nem tudo são rosas, né, gente? Tá? Mas a maioria dos problemas, aqui como a gente pode ver, a gente consegue resolver. E é importante a gente trazer esse outro olhar, depois da gente aplicar a técnica da distância, tema por tema. A técnica da distância ela vai poder ser aplicada em qualquer tema. Você pode separar ali o tema e fazer ali o quadrado, ver o que está perto, o que está longe, para fazer a leitura daquele tema. A gente pode ler uma mesa real apenas fazendo essa técnica? Podemos sim, não tem por que não, tá? Nós podemos sim, tá? É possível, se enxerga muito, se vê muito, se fala muito com a técnica da distância. Tá, gente? Então, ela é uma técnica importante. Vocês só vão aprender praticando. Então, pratiquem, 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 pratiquem. E, ao final, sempre verifiquem essas questões, né? Se eu tenho uma carta negativa e se ela fica dentro do campo de uma carta de realização. Quais são as cartas, então, de realização que vão reduzir o efeito negativo de cartas perto? Carta do Sol, carta do Trevo, carta dos Peixes, a carta das Estrelas, tá? São as nossas 4 principais cartas que vão estar reduzindo... Ah, e a quinta, a carta da chave. São as 5 principais cartas que vão estar reduzindo o efeito negativo de cartas perto. Outra carta aqui vai contar, mas quando ela estiver perto da consulente, a cruz. A cruz perto da consulente diz que o problema, esse martírio, essa dor, esse sofrimento, esse excesso de responsabilidades, nessa sobrecarga, é de curta duração. Tá bom? Então, com a técnica da distância, o que eu tinha para passar para vocês é isso. O resto é praticar, 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 pedir ali apoio para a apostila, usar a apostila enquanto for necessário. Com o tempo vocês vão vendo que vocês vão simplesmente pegando. Assistam às aulas de correção de todas as mesas reais. Participem do grupo das mesas reais, né? Aqui no nosso grupo, no nosso curso, tá? Ali a gente sempre vai estar analisando mesa real, a gente sempre vai estar debatendo, vai estar batendo nessa tecla, trocando experiência com outras pessoas que também fazem leitura da mesa real, tá? E essa interação ela é importante, a gente aprende muito, a gente pratica muito e aprende muito fazendo essas interações, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula.